Olá, pessoal. Vamos lá para mais uma parte da nossa aula 9, Segurança da Informação. Vamos ver aqui alguns tipos de ameaça na internet. Furto de dados, as informações pessoais, outros dados podem ser obtidos tanto pela interceptação de tráfego, como pela exploração de possíveis vulnerabilidades existentes em seu computador. O uso indevido de recursos, né? Um ataque pode ganhar acesso a um computador conectado à rede e utilizá-lo para a prática de atividades maliciosas, como obter arquivos, disseminar spam, propagar códigos maliciosos, desferir ataques e esconder a real identidade do atacante. Então, esses são alguns, né? Algumas das ameaças. Ameaças de varredura, né? Um ataque pode fazer varreduras na rede a fim de descobrir outros computadores e, então, tentar executar ações maliciosas, como ganhar acesso e explorar vulnerabilidades. Interceptação de tráfego. Um atacante que venha a ter acesso à rede pode tentar interceptar o tráfego e, então, coletar dados que estejam sendo transmitidos sem o uso de criptografia. Então, a gente percebe, inclusive, algumas ferramentas até de redes sociais, né, como o WhatsApp, por exemplo, que usa criptografia fim a fim, né? Ou seja, assim que você faz a sua mensagem e envia, no momento em que essa mensagem sai da sua caixa para ser enviada para o destinatário, essa mensagem sai criptografada da origem até o destino, né? Só no momento em que que o destinatário abrir essa mensagem, é que ela é desencriptografada, né? Então, isso é que nós chamamos de criptografia fim a fim, né? E alguns órgãos, né, jurídicos, né, órgãos da justiça, inclusive justiça brasileira, já entrou com ações contra o WhatsApp várias vezes para requerer essa informação, e o WhatsApp simplesmente disse que a tecnologia utiliza criptografia fim a fim e não tem acesso a esses dados e por isso não pode informá-los, né? Então, é uma das vantagens aí, né, do WhatsApp, mas hoje já se tem, como foi o caso daqueles hackers, né, que usaram, né, celulares de autoridades, né, acessaram celulares de autoridades no Brasil. Eles usaram, na verdade, um outro recurso, né? Eles não conseguiram desencriptografar o conteúdo das mensagens fim a fim. O que eles fizeram? Eles acessaram o celular, né? Eles meio que do tipo clonou, né? Fez o clone do celular de tal forma que em outro aparelho se tinha acesso completo aos aplicativos. E uma vez que você tem acesso aos aplicativos com usuário e senha, você tem acesso a todo o conteúdo histórico, né, daqueles aplicativos. Exploração de vulnerabilidades. Por meio da exploração de vulnerabilidade, um computador pode ser infectado ou invadido, e sem que o dono saiba, participar de ataques, ter dados indevidamente coletados e ser usado para propagação de códigos maliciosos. Ataque de negação de serviço. Um ataque pode usar a rede para enviar grande volume de mensagens para um computador até torná-lo inoperante ou incapaz de se comunicar. Ataque de força bruta, né? É o que nós chamamos de bombardeios, né? Computadores conectados à rede e que usem senhas como método de autenticação estão expostos a ataques de força bruta. Muitos computadores, infelizmente, utilizam por padrão senhas de tamanho reduzido ou de conhecimento geral dos atacantes. Então, começa a bombardear
aquele velho ditado de tentativa e erro, quando você tem um volume exacerbado de tentativas, uma delas pode passar, né? Então, isso aqui é o ataque de força bruta. Ataque de personificação, um ataque pode introduzir ou substituir um dispositivo de rede para induzir outros a se conectarem a este, ao invés do dispositivo legítimo, permitindo a captura de senha de acesso e informações que por eles passem a trafegar. Cuidados gerais, mantenha seu computador atualizado, mantenha seus antivírus atualizados, mesmo que sejam antivírus gratuitos, mas mantenha atualizado. Utilize e mantenha atualizados mecanismos de segurança, como os programas de anti-malware, firewall pessoal, as próprias senhas, mantenha essas senhas de tempos em tempos renovadas, né? Seja cuidadoso ao elaborar as suas senhas, né? Cuidadoso na hora para quem você está passando essa senha, onde você está anotando essa senha, né? De que forma que você cuida dessas senhas. Isso está disponível para qualquer um? Não está? Onde você guarda essas senhas? Utilize conexão segura, sempre que a comunicação envolver dados confidenciais. Então, alguns serviços, como o aplicativo de banco, site de compras, geralmente utilizo uma máquina específica, né, um MacBook que eu tenho, onde o sistema operacional é mais seguro, tem alguns critérios de segurança mais rebuscado, e também não acesso de qualquer lugar, né? Tem que ser uma internet que eu pelo menos tenha um pouco mais de segurança. Então, eu tenho os meus cuidados nesse aspecto. Caso o seu dispositivo permita compartilhamento de recursos, desative essa função e somente ative quando necessário, usando senhas difíceis de serem descobertas. Então, pasta compartilhada, né? Esse critério de compartilhamento de mensagem, de informações, muito cuidado. Cuidado com aquele clique avançar, 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 avançar. Sempre que for instalar uma ferramenta na sua máquina, leia as indicações, né? Não vá simplesmente clicando em avançar, avançar. No meio do caminho pode ter ali uma pegadinha, né? Ou seja, você está ciente de que está compartilhando tal informação, e aí embaixo lá avançar. Aí você aceita, quando quer ver, você instalou na sua máquina uma ferramenta que tem um outro objetivo, mas que intrinsecamente ela pode ser uma espécie de cavalo de Troia dentro da sua máquina. Riscos da Wi-Fi, né? A parte de redes Wi-Fi sem fio, Wireless Fidelity, é um tipo de rede local que utiliza sinais de rádio para comunicação. Possui dois modos básicos de operação: infraestrutura e ponto a ponto. Infraestrutura, normalmente o mais encontrado utiliza um concentrador de acesso chamado roteador sem fio, access point ou roteador wireless. Basicamente é isso. Ponto a ponto. Permite que um pequeno grupo de máquinas se comunique diretamente sem a necessidade de um AP, né? Ou seja, posso conectar de um computador para o outro computador com essa tecnologia de ponto a ponto, ou seja, uma máquina conectada direto a outra máquina sem um roteador no meio do caminho. Por se comunicarem por meio de sinal de rádio, não há necessidade de acesso físico a um ambiente restrito, como ocorre com as redes cabeadas. Por ter instalação bastante simples, muitas pessoas instalam em casa ou mesmo em empresas,
sem qualquer cuidado, com configurações mínimas de segurança. Em uma rede Wi-Fi pública, os dados que não estiverem criptografados podem ser indevidamente coletados por atacantes. Uma rede Wi-Fi aberta pode ser propositalmente disponibilizada por atacantes para atrair usuários a fim de interceptar tráfego.